Olá, bom dia, graça e paz. É muito bom estarmos aqui nesse dia, né? Muito obrigado por você estar aí comigo mais uma vez, mais uma sexta-feira, né? No dia 18/10, para a gente conversar sobre a palavra de Deus. E a palavra que eu quero ler hoje para a nossa meditação, que eu estava pensando sobre ela, está em Atos capítulo 6, versículo 1 ao 8, que diz assim, ó: Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: Não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos às mesas. Escolhei, pois, irmãos, entre vós, 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre esta necessidade. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. E este parecer contentou a toda a multidão, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, e Prócoro, e Nicanor, e Timão, e Pármenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia. E os apresentaram ante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. E crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. E até só o 7 já tá bom para a gente refletir o que eu quero pensar aqui. Aqui a gente tem um problema real. A igreja está acontecendo. Então, aquele movimento que Jesus fez, Jesus não organizou nenhuma igreja. Jesus fez um movimento de transformação de vidas. E essas pessoas transformadas, então, agora totalmente deslocadas ideologicamente do judaísmo, então eles também têm que se deslocar geograficamente. Tem outros deslocamentos que precisam acontecer. Então eles começam a se reunir entre eles, com outro pensamento, com o pensamento cristão. E aí começa a ter um probleminha aqui no texto, mostra pra gente que havia, na distribuição de cesta básica, tinha um probleminha em que as mulheres gregas estavam ficando desprovidas, enquanto as mulheres hebreias estavam sendo... As mulheres, quando diz mulheres, fala famílias de modo geral. As famílias hebreias estavam sendo abastecidas com cesta básica, com os donativos da igreja, enquanto as gregas não. A gente precisa considerar uma questão social aqui. Quando a igreja surgiu, ela não tinha templo. Quando esse povo se reunia, eles se reuniam nas casas, o texto fala isso, Atos vai falar muito claramente isso no capítulo 2, né? Eles se reuniam nas casas, se reuniam em alguns lugares específicos, mas eles não tinham um templo para eles, ainda não existia o templo do cristão. Aliás, nem existia cristianismo, existia só um movimento de pessoas que eram chamadas pessoas do caminho que é Jesus. Eles se reuniam em torno dos ensinamentos de Jesus e ficavam debatendo esses ensinamentos de Jesus a partir daqueles que eram considerados os líderes, porque eles tinham estado com Jesus e foram treinados por Jesus, no caso os apóstolos. Então havia um problema real ali na igreja. Igreja é um lugar onde tem problemas reais. Igreja é um lugar onde as pessoas vão e elas têm dramas. Né? A gente não sabe quantas pessoas às vezes frequentam os nossos templos que trazem traumas de infância, abusos, e as coisas mais diversas, questões as mais diversas, as pessoas estão lá participando conosco. Né? E aí o que a gente vai discutir na igreja? Teologia? A gente vai discutir se nós somos arminianos, se nós somos calvinistas, nós vamos discutir se nós somos pré-tribulacionistas, se nós somos amilenistas. E essa é a discussão da igreja? De forma alguma. Aqui os apóstolos falam, gente, vamos cuidar dessa questão social. A gente está com um probleminha aqui, e não é um probleminha, é um problema que precisa ser sanado. E eu gostaria que vocês escolhessem entre vocês pessoas que sejam idôneas, pessoas que sejam cheias de Espírito Santo, cheias de sabedoria, para lidar com essa questão. Porque isso atrapalha o desenvolvimento da igreja e inclusive, descaracteriza a igreja, se a igreja tiver essa deficiência e seguir com ela. Se a igreja seguir adiante com essa deficiência, ela está com defeito mesmo de fabricação e ela não tem condições de continuar. Porque o que difere a igreja de uma empresa? A igreja, o material da igreja a ser trabalhado é o ser humano, é a edificação do ser humano, é a transformação da vida humana. Eu estava escutando um sociólogo falando, uma pesquisa que foi feita por mais de 10 anos a partir de crianças criadas na igreja. Então eles acompanharam essas crianças, aliás, 10 anos, não, mais de 20 anos. Eles acompanharam algumas crianças, fizeram um número
sei quantas mil crianças foram sendo acompanhadas, observadas ao longo de uns 20 anos, o desenvolvimento delas. Aí perceberam que essas crianças, lá na frente, elas se tornaram líderes nos seus trabalhos, elas se tornaram pessoas distantes de vícios, a maioria delas, né? A grande maioria delas. Então, a tendência dessas crianças terem uma vida idônea lá na frente, 20 anos depois, é muito grande. Então, você teria uma transformação social que a igreja é capaz de fazer, né? A igreja é capaz de combater as ideologias que muitas vezes a gente vê aí, que está deteriorando a mente dos nossos jovens, nossos adolescentes, nossas crianças. Essa ideologia está deteriorando a mente desses jovens, ela é impedida pelo poder do Espírito Santo quando a igreja faz um trabalho certo de transformação, um trabalho certo e sério de transformação e de incutir na mente das crianças, dos jovens e adolescentes a palavra de Deus. Não é receita de bolo, porque você pode falar da palavra e a pessoa não receber. Mas a partir do momento que a criança, o jovem, o adolescente, o adulto fica exposto à palavra de Deus, então a tendência da vida dele a dar certo lá na frente, ele desenvolver algum tipo de liderança, algum tipo de coisas específicas na vida, ser bem sucedido na vida conjugal, ser bem sucedido como um pai, uma mãe, é muito grande. Isso é muito grande, porque o trabalho do Espírito Santo. E essa é uma razão pelas quais eu fiquei debruçado aqui, em cima desse texto que eu pensei aqui. Cheios do Espírito Santo. Versículo 3 do capítulo 6 de Atos fala aqui, né? Escolha entre vocês pessoas que sejam de boa reputação, idôneos. Por que idôneos? Pessoas que não teria partidarismo na hora de repartir os donativos, porque isso já estava acontecendo. Então, escolham 7 pessoas, número ímpar, para que um ajude o outro e não tenha conchavos. Mas essas pessoas precisam ser idôneas, precisam ser pessoas confiáveis, pessoas de boa reputação, que todo mundo fale bem dessas pessoas pelo o tipo de vida que essas pessoas vivem, que transmite confiança. Então, pessoas confiáveis, idôneas, escolha uma pessoa assim. Aí fala aqui também, ó, cheia de sabedoria para fazer a gestão da coisa. Porque aqui você não está fazendo gestão de uma empresa, gestão das coisas de Deus. E é por essa razão que precisa ser cheio do Espírito Santo também, para ser humanitário. É o Espírito Santo é quem nos dá condições de ter uma visão mais humanitária para os problemas alheios, para o problema das pessoas. A gente mesmo não tem paciência com os outros. Às vezes uma pessoa está passando por uma dificuldade, vem conversar contigo. Se você não estiver cheio do Espírito Santo, você não tem nem paciência para ouvir. Ah, irmão, isso aí é um problema seu, aí você resolve isso aí, cara. Nossa, esse irmão fala todo dia a mesma coisa comigo. Às vezes a gente está vazio do Espírito Santo e aí o que impera é a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de viver, a nossa impaciência. É cheio do Espírito Santo que eu vou ser cheio de amor, é cheio do Espírito Santo que eu vou ser cheio do fruto do Espírito, que vai me ajudar a fazer a obra de Deus. Então, para tudo que eu vou fazer na obra de Deus, preciso ser cheio do Espírito Santo. É o pré-requisito. Né? Não é, a técnica é importantíssima, eu já falei sobre isso, mas a técnica precisa do auxílio da unção. A técnica com a unção vai fazer você ser bem sucedido na obra que você vai realizar para Deus. Né? Hoje em dia não se exige nem cheio do Espírito Santo para pregar. Né? A gente às vezes tem tanta inteligência artificial, tanta coisa que nos ajuda a preparar um bom sermão, né? Mas não gera fruto. Gera fruto se eu estiver cheio do Espírito Santo. Então, olhe bem, eles foram, precisou ser escolhido pessoas cheias do Espírito Santo para distribuir cesta básica. Parecia um trabalho simples, né? Parece um trabalho simples pegar um instrumento e tocar na igreja. Parece um trabalho simples fazer uma palestra. Parece um trabalho simples e corriqueiro pregar, interpretar, ficar na introdução, limpar o templo, ficar na cantina. Parece trabalho simples, mas na igreja não é simples não. Você está lidando com gente. Né? Nós estamos lidando com gente. Então, ser cheio do Espírito Santo se fazia necessário para distribuir cesta básica. Ser cheio do Espírito Santo se faz necessário para fazer qualquer obra de Deus que Ele nos confere, né? Então, veja bem, esses são os requisitos, né? Esses são os requisitos. A igreja é a obra de Deus. E a obra de Deus, o trabalho dela, é a edificação, transformação de vidas. É uma coisa muito séria, né? Não é só um ajuntamento dominical, não é só um ajuntamento ao longo da semana. Vamos orar, não. A gente está em busca de transformação da gente mesmo e do outro. Talvez você esteja um pouquinho mais na frente do que o outro, mas isso não te faz superior, né? Porque em algumas áreas aquele outro já foi curado, você não. A diferença entre eu e você é que em algumas áreas você já foi curado e eu não. Em algumas áreas eu já fui curado e você não. E a gente vai edificando-nos uns aos outros a partir disso. E a gente precisa do Espírito Santo para nos ajudar nisso. Essa é a beleza da igreja.
Sabe? Tem gente que fala assim, não, eu não frequento igreja, não, né? Igreja é coisa de idoso. Eu cansei de ouvir isso. Quando eu me converti com 19 anos, falavam isso. Não, você tinha que se converter mais tarde, viver mais a vida, aproveitar mais a vida. Igreja é coisa de idoso. Não, igreja é coisa de pessoas que querem ser transformadas pelo Espírito Santo. Igreja séria, igreja cheia do Espírito Santo, transforma a vida da gente e dá uma perspectiva melhor para a vida, né? Então, igreja não é empresa, né? Pessoas ali têm dramas reais, problemas reais, precisam de cuidados. Eu preciso de cuidados em muitas áreas, você precisa de cuidado em algumas áreas. E a igreja, ela tem que ter essa disposição de olhar no olho e falar, eu sei que você precisa da minha oração e da minha ajuda, vou te ajudar agora. Essa semana eu precisei de uma ajuda e eu só pedi a opinião de um irmão. O irmão saiu de casa, largou os afazeres dele e veio me ajudar. E foi muito bom conversar, foi muito bom almoçar, preparei um almoço para ele, a gente almoçou, foi muito bom. Então, assim, é bom a gente ser ajudado, mas também é bom a gente ajudar. A igreja é isso, é ajuda mútua, né? Não vai na igreja como se fosse a igreja do eu sozinho, não, achando que você não precisa de ninguém. Eu vim aqui para ouvir a palavra, e aí vai embora sem falar nada com ninguém. Não, às vezes um abraço que você dá, uma oração que você faz com alguém, ou uma oração que você recebe de alguém, ou um abraço que você recebe, pode resolver muita coisa aqui dentro da gente, entende? A igreja tem que ser isso. Meu sonho é isso, né? Eu estou falando meu sonho porque eu estava participando de um concílio pastoral, uma pessoa examinada para ser pastor, e aí então uma das perguntas que fizeram para ele é o seguinte: qual é a igreja dos seus sonhos? Aí ele falou a igreja dos sonhos dele, e eu não era pastor na época. Na verdade eu era pastor na época, mas eu não estava na IBEMAV ainda. Aí eu pensei assim, gente, qual é a igreja do meu sonho? E Deus me deu uma igreja que cuida, uma igreja que ama, uma igreja que caminha junto, né? É claro que a gente às vezes encontra pelo caminho pessoas que não têm esse compromisso, só querem usufruir da igreja, só querem usufruir mesmo da igreja. A gente vê no capítulo 5 Ananias e Safira, que eles estavam ali nesse grupo aqui, nessa mesma igreja que se amava, que se cuidava, que se reunia, que se abraçava. Estava ali também Ananias e Safira, que só queria usufruir, e aí Deus tirou. Então, assim, a gente sabe que existe esse tipo de coisa, mas enquanto não, ou mesmo havendo isso, compete a nós sermos igreja verdadeira na vida das pessoas, né? Agente de transformação de outra vida. A criança que você, minha irmã, ensina lá na salinha, no culto infantil, domingo à noite, essa criança daqui a 20 anos vai ser um cidadão que vai se lembrar de você. Nossa, minha vida, eu agradeço a Flávia, porque ficou comigo lá na salinha, eu agradeço a Carla, eu agradeço o fulano, eu agradeço o Beltrano, porque estiveram comigo e me ajudaram a entender e aprender as primeiras letras. E se hoje eu sou um cidadão, tenho uma família, tenho um emprego, se hoje eu estou bem sucedido na vida, agradeço as pessoas que Deus usou para edificar a minha vida. Igreja é isso, é para dar discernimento e dar encaminhamento à vida das pessoas. Então, os apóstolos falaram assim, deixa a gente cuidar dessa parte, deixa a gente continuar fazendo a gestão e a manutenção daquilo que a gente aprendeu com o Senhor, para a gente ensinar certo para vocês. E enquanto vocês façam a obra, cheios do Espírito Santo, de idoneidade e de verdade. Amém? Que bom que eu posso contar com você, meu irmão. Que bom que você se deixa realmente usar para a edificação da minha vida. Louvado seja Deus por isso. Um grande abraço, Flavinha, Carlinha. Um grande abraço. Aí, agradeço a minha avó Lúcia, glória a Deus. Um grande abraço aí, Sandra e todos os demais que estão aí, Jusilane, Alice, irmã Ana. Fiquem com Deus. Uma boa sexta-feira na presença do Senhor.